O cristão e a homossexualização da sociedade. A sociedade, de um modo geral, não parece inquietar-se com o movimento homossexual, nem com a existência de uma campanha deliberada para mudar a atitude das pessoas com relação ao modo de vida gay. Aliás, muitos cristãos acham difícil acreditar que uma minoria tenha poder suficiente para condicionar a maioria a aceitar passivamente o comportamento gay, vendo-o apenas como um estilo de vida alternativo. A realidade, porém, está aí. Graças aos esforços de uma minoria, países como a Suécia, a Noruega e a Dinamarca, com população predominantemente evangélica, têm as mais avançadas leis de proteção ao homossexualismo do mundo. Por que toda essa tolerância em nações com forte tradição evangélica? Porque, em parte, estes são os dias mais difíceis dos últimos tempos, nos quais as pessoas amam mais os prazeres do que a Deus. E também, porque a cultura de Sodoma e Gomorra está se tornando a da sociedade moderna, na qual o conforto material é a principal preocupação. Contudo, parece haver também outro motivo para a aceitação do homossexualismo hoje. O Dr. Calvin J. Eickhorst, teólogo luterano-americano, acha que um dos fatores mais importantes na presente mudança de valores da sociedade é que o ato sexual está sendo totalmente separado da reprodução. Embora seja a favor da contracepção, o Dr. Eickhorst faz a seguinte pergunta: mas, se o ato sexual perder seu propósito de procriar, e em vez disso se tornar uma ameaça, por causa da chamada explosão demográfica, qual será o seu propósito? Ele afirma então que se a finalidade do ato sexual é o prazer, não há nenhum motivo forte, por que deva ser mantido dentro do casamento, e nenhuma boa razão, por que deva ser heterossexual. O contexto e o meio pelo qual se alcança o prazer deixa de ser importante. O fato é que o relacionamento homossexual pode ser visto como ideal, porque nunca apresenta o risco de produzir aquilo que traz para a humanidade, a ameaça da explosão populacional. Mais seres humanos. Nesse modo de pensar, pode-se evitar com eficácia o único mal que o ato sexual produz: o bebê. A ONU empenha-se para deter o crescimento da população mundial por meio do controle da natalidade. Talvez, por isso esteja demonstrando crescente aceitação para com os relacionamentos sexuais estéreis, tais como o homossexualismo. Essa aceitação vem sendo fortalecida pelas feministas dentro da ONU, as quais formaram importantes alianças com os controlistas e os ambientalistas. Muito embora as três ideologias não concordem em todas as questões, sua coalizão tem como alicerce o apoio comum ao aborto. Os controlistas e os ambientalistas veem o controle da fertilidade como essencial para o sucesso de suas agendas, e estão dispostos a utilizar a perspectiva de gênero para promover suas metas. A seguinte citação do documento Perspectiva de Gênero nos Programas de Planejamento Familiar, o qual foi preparado pela Divisão da ONU para o Avanço das Mulheres, para uso numa reunião organizada em consulta com o FNUAP, demonstra como esses indivíduos usam a palavra gênero no lugar da palavra sexo com propósitos suspeitos. A fim de serem eficazes a longo prazo, os programas de planejamento familiar não devem se concentrar apenas na redução da fertilidade dentro dos papéis de gênero existentes, mas principalmente na mudança dos papéis de gênero para diminuir a fecundidade. Conforme a escritora Dale O'Leary afirmou sobre esse documento, obviamente, o aumento do homossexualismo, o aumento no número de esposas trabalhando fora do lar, e a diminuição de mulheres vendo a maternidade como natural reduziria o tamanho da população mundial. Idem. O Fundo de População das Nações Unidas, mais conhecido como FNUAP, que ajudou a organizar a reunião feminista acima mencionada, também vem apoiando programas de treinamento de professores brasileiros. A finalidade é apresentar, aos estudantes adolescentes, questões como o aborto, os papéis sexuais, a contracepção e o homossexualismo, sem nenhum valor moral. Isso acontece na maioria das vezes, sem o conhecimento e o consentimento dos pais, que talvez nunca cheguem a saber o que ocorre com seus filhos e filhas na escola. Mas para que as transformações alcancem toda a sociedade, o FNUAP recomenda: os meios de comunicação de massa e as escolas podem ajudar a mudar as atitudes das pessoas para com a saúde reprodutiva e as questões de gênero. Os programas educacionais podem, por exemplo, atacar os estereótipos de gênero apresentando as mulheres como profissionais que trabalham fora de casa e os homens criando os filhos e cuidando das tarefas domésticas.
Em discurso na ONU, em 1995, a feminista americana Bella Abzug definiu a palavra gênero, tão usada nos documentos da ONU, e tão pouco entendida pelas pessoas. Gênero expressa a realidade de que os papéis e as condições das mulheres e dos homens foram inventados pela sociedade e estão sujeitos à mudança. Abzug simplesmente crê que a vocação natural do homem para marido, cabeça e sustentador da família, e a da mulher como esposa, mãe e dedicada ao lar em tempo integral são uma invenção da sociedade. E o que ela acha que deve mudar é principalmente a influência religiosa, de modo particular a cristã, que apesar de todas as pressões e ataques sofridos, ainda insiste em sobreviver no pouco que resta de estrutura familiar e ordem sexual tradicional na sociedade moderna. Mas Abzug é mais conhecida por promover o aborto legal como direito básico de toda mulher. Ela tem lutado para que o aborto provocado seja um procedimento cirúrgico ou químico, legalmente aceito como normal nos hospitais e clínicas médicas do mundo inteiro. No entanto, conforme a moderna teoria feminista, a palavra gênero, assim como preferência ou orientação sexual, pode expressar uma variedade sexual muito mais ampla do que o restritivo masculino-feminino da palavra sexo. Poderia ajudar a equiparar o homossexualismo, o lesbianismo e outras perversões ao tradicional relacionamento sexual entre homem e mulher. O fato é que o movimento homossexual e o feminista estão tentando minimizar as diferenças entre os homens e as mulheres no trabalho, lazer e moda. A finalidade é demolir os padrões sexuais tradicionais e criar um ambiente favorável à homossexualização da sociedade. Conforme diz o Dr. James Dobson, a tendência de misturar os papéis masculinos e femininos está em moda na sociedade atual. As mulheres jogam futebol e usam calças. Os homens assistem a novelas e usam brincos. Vê-se pouca identidade sexual no comprimento de seus cabelos, em suas maneiras, interesses ou ocupações, e a tendência é se igualar ainda mais. Tal falta de distinção entre os homens e as mulheres causa muita confusão na mente das crianças com relação à sua própria identidade de papel sexual. Elas ficam sem um modelo claro para imitar e acabam tendo de andar sozinhas como que cegas, à procura da conduta e atitudes apropriadas para elas. É quase certo que esse obscurecimento dos papéis sexuais está contribuindo para a explosão do homossexualismo e da confusão sexual que enfrentamos hoje. A história mostra que as atitudes unissex sempre apareceram antes da deterioração e destruição das sociedades que se deixaram levar por essa tendência. O Dr. Charles Winnick, professor de antropologia na Universidade Municipal de Nova York, estudou 2.000 culturas diversas e encontrou 55 que se caracterizavam pela ambiguidade sexual. Nenhuma delas sobreviveu. A eliminação das diferenças entre o sexo masculino e o feminino é extremamente prejudicial à saúde psicológica das crianças. Foi o que notou, por exemplo, certa mãe cuja filha de 10 anos voltava da escola com atitudes cada vez mais hostis em relação ao trabalho doméstico como função da mulher. Depois de muito pesquisar, ela acabou descobrindo algo. Na sala de aula, a professora, sem o conhecimento dos pais, apresentava uma boneca e um boneco de papel nus. Os estudantes deveriam vestir-lhes uma roupa masculina de trabalho, a fim de mostrar que ambos os sexos podem escolher qualquer profissão. Além disso, os livros didáticos só apresentavam figuras opostas aos papéis tradicionais, como a de um pai dando mamadeira ao bebê e a de uma mãe trabalhando como bombeiro. Tudo feito em nome da igualdade sexual. A sociedade como um todo sente-se impotente diante das mudanças comportamentais que o feminismo e o homossexualismo tentam impor. Nesse clima, muitos cristãos, assim como Ló, simplesmente se acomodam, achando que pouco ou nada podem fazer. Ló não era homossexual. O simples fato de viver numa sociedade onde o homossexualismo era aceito não o tornou um deles. Ele nem mesmo gostava do que faziam. Todos os dias esse homem bom, que vivia entre eles, sofria no seu bom coração, ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. 2 Pedro 2:8, Bíblia na linguagem de hoje. Mas a sua passividade e inércia lhe custaram caro. Primeiro perdeu seus valores morais e espirituais, depois ficou sem a esposa, e por último, sobreveio-lhe a ruína moral e espiritual de seu lar e filhas. O ambiente social de Sodoma e Gomorra
foi bastante prejudicial à família de Ló. Extraiu-lhe lentamente toda a força e resistência moral. Isso mostra como a mera aceitação do homossexualismo nas leis, costumes, religião e educação tem um efeito negativo sobre a saúde espiritual das famílias. O que Ló descobriu tarde demais é que a homossexualização da sociedade sempre acaba, de uma forma ou de outra, prejudicando a todos, mesmo a quem nada tem a ver com isso. A realidade é que toda perversão sexual, hétero ou homo, traz graves consequências sociais. Vejamos, por exemplo, o que a Bíblia diz. Os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. Gênesis 6:4, Bíblia na linguagem de hoje. Essa passagem, evidentemente, menciona relações sexuais contrárias ao padrão divino. E qual foi o resultado delas? O Deus eterno viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. Gênesis 6:5, Bíblia na linguagem de hoje. Qual foi o tipo de mal que o Senhor viu? Havia violência por toda parte. Gênesis 6:11, Bíblia na linguagem de hoje. Essa sucessão continua em todo o Antigo Testamento. Primeiro o pecado sexual, depois a violência. Como sabemos, os profetas denunciavam a idolatria associada a muitas práticas sexuais que havia em Israel. E qual era a consequência dessas perversões? Violência e abuso contra os órfãos, viúvas, idosos, pobres e doentes. O Antigo Testamento repetidamente deixa claro que a relação sexual independente dos princípios divinos abre espaço para a violência social. Quando a promiscuidade sexual ganha lugar na vida de uma pessoa, é grande a probabilidade de virem experiências violentas em seguida. O rei Davi, por exemplo, cometeu adultério com a esposa de Urias. Fase 1. Pecado sexual. Depois de fazer o possível para encobrir o pecado, ele planejou a morte de Urias. Fase 2. Violência. Outro exemplo que é muito comum hoje em dia, e que resume bem as fases 1 e 2, são os casos de mulheres que têm relações sexuais ilícitas, engravidam e provocam aborto. No Novo Testamento, essa mesma sucessão é apresentada de modo relevante para nossa época. Deus os entregou aos desejos dos seus corações para fazerem coisas sujas, e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Romanos 1:24, Bíblia na linguagem de hoje. Que tipo de relações eram essas? E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres, e se queimam de paixão uns pelos outros. Romanos 1:27, Bíblia na linguagem de hoje. As consequências dessas relações homossexuais aparecem em seguida, quando Deus declara que seus praticantes se tornam cheios de perversidade, maldade, avareza, vícios, ciúmes, crimes, lutas. Inventam muitas maneiras de fazer o mal. Romanos 1:29, 30, Bíblia na linguagem de hoje. Conforme o sociólogo Paul Marx declara. Até mesmo o pagão Sigmund Freud observou que o abuso do sexo sempre leva à violência. Vendo os abortos, os estupros, a violência sexual contra as crianças, os suicídios e a pornografia, quem é que pode discordar disso? Toda tentativa de conceder aceitação social e proteção legal à sodomia é como causar rachaduras numa grande represa que, caso se desmorone, acabará deixando toda a sociedade submersa na violência e no caos. A presente crise da AIDS bem pode ser um dos sinais disso. As autoridades médicas e governamentais nada fizeram para deter a promiscuidade homossexual durante a propagação inicial do vírus HIV no começo da década de 80. No início, a maioria esmagadora dos casos estava restrita aos homossexuais masculinos. Agora a AIDS ameaça toda a sociedade, inclusive quem nada tem a ver com homossexualismo. Lamentavelmente, a condescendência para com a conduta homossexual acabou favorecendo também a aceitação da promiscuidade heterossexual como sendo normal. Isso certamente contribuirá ainda mais para o aumento dessa e de outras doenças venéreas, que evidenciam o desrespeito à natureza humana. No passado, Sodoma e Gomorra chegaram a esse ponto. Seus habitantes acolheram a homossexualidade. Eles eram extremamente orgulhosos e apegados ao conforto material e ao lazer. À medida que o amor à sodomia aumentava entre eles, a preocupação para com os pobres e necessitados diminuía, e esses ficavam completamente esquecidos e abandonados.
Enquanto uns tinham muito para gastar em extravagantes festas, orgias e turismo sexual, outros não tinham o suficiente, nem para a própria sobrevivência. Podemos ver que Deus teve motivos de sobra para permitir a terrível destruição que visitou Sodoma e Gomorra. A versão primitiva do movimento homossexual, registrada em Gênesis 19, não contava com a infraestrutura hoje disponível. Os ativistas atuais contam com a informática, a internet e outros avanços tecnológicos. Mesmo assim, aquela onda primitiva teve força suficiente para submergir Sodoma e Gomorra na total indiferença a tudo o que era decente e ético. E depois ameaçou também alcançar outras cidades e afundá-las no mesmo caos. O fato é que o antigo movimento homossexual conseguiu naquelas cidades exatamente o que o moderno deseja no mundo todo: eliminar toda e qualquer restrição moral e legal na área sexual dentro da sociedade. A finalidade é que as pessoas tenham liberdade, amparada por lei, de adotar estilos de vida contrários à natureza. Por não haver cidadãos decentes lutando contra a ação política e social dos gays, Deus teve de permitir que grande catástrofe sobreviesse a Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra, e as cidades vizinhas, é para nós um exemplo do castigo do fogo eterno. O povo daquelas cidades sofreu o mesmo destino que o povo de Deus e os anjos sofreram, pois cometeram pecados sexuais e se engajaram em atividades homossexuais. Entretanto, não precisamos deixar que a moderna sociedade brasileira sofra o mesmo cataclismo, pois Deus deseja impedir o avanço do homossexualismo. Para isso, Ele quer colocar em ação o seu plano, usando todo cristão brasileiro para a batalha espiritual. Onde essa guerra ocorre? No coração das pessoas. É exatamente aí que Satanás atua, cega entendimento e faz com que queiram manter relacionamentos sexuais contrários ao propósito de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios 4:4. Nossa principal arma é o evangelismo, pois podemos derrotar o movimento homossexual ao ganhar os homossexuais para Jesus. Assim, eles serão sal e luz no mundo, pregando o Evangelho e ajudando a mudar as leis de tolerância a esse mal. Acima de tudo, a fim de podermos combater eficazmente essa perversão e ajudar na libertação daqueles que se acham acorrentados a ela, precisamos aprender a depender do Espírito Santo e a usar seus dons. A vida cristã sem a plenitude do Espírito deixa um testemunho religioso desinteressante aos olhos de muitos homossexuais que estão sedentos por uma experiência real com o mesmo Jesus dos Evangelhos, um Cristo vivo que cura e liberta. E pior ainda, torna muitos cristãos inoperantes no meio de uma sociedade moralmente decadente. Temos, pois, de escolher o tipo de testemunho que daremos nestes últimos dias. Podemos ficar apenas aborrecidos com o que ocorre ao nosso redor, como Ló, que acabou sofrendo grandes perdas pessoais por não querer intervir espiritualmente em sua comunidade moral. Ou então assumimos a nossa responsabilidade de proclamar e demonstrar o Evangelho do Reino de Deus a todos os homossexuais. Só assim estaremos colaborando para destruir as cadeias que prendem esses indivíduos à homossexualidade e impedir a formação de GBAs no meio da Igreja Evangélica Brasileira. Como cristãos, não podemos permanecer indiferentes à expansão do homossexualismo. Como movimento, ele ameaça o próprio alicerce da sociedade. Não há dúvida de que ele não tolera a família tradicional. Num congresso gay da Filadélfia, os participantes apresentaram a seguinte reivindicação: a abolição da família nuclear, porque perpetua as falsas categorias de homo e heterossexualidade. O movimento homossexual vê a família tradicional como inimiga de seus interesses. É que em lares saudáveis, o pai exerce papel de liderança, sendo para os filhos um modelo cristão de masculinidade. Neles, a mãe se dedica integralmente a dar instrução, amor e encorajamento aos filhos, sendo exemplo de dedicação ao marido. Dificilmente seus filhos experimentarão um desajuste que os leve à homossexualidade. Comprovadamente, muitos homens e mulheres se engajam em movimentos feministas e homossexuais como consequência de algum trauma sofrido na infância ou adolescência. Pode ter sido a separação dos pais ou outro drama vivenciado. No entanto, essas pessoas desejariam, de um modo ou de outro, ser livres para ter uma vida normal.
Em entrevista à revista Veja, de 31 de maio de 1995, Luiz Motti, presidente do Grupo Gay da Bahia e um dos principais porta-vozes do movimento de liberação homossexual do Brasil, revelou sua angústia ao tentar deixar a homossexualidade. Eu chorava, implorava a Jesus que me livrasse desse abominável pecado. Como tantos homossexuais, pensei em suicídio. Como não recebeu ajuda espiritual na Igreja Católica, Motti parece ter se endurecido contra a religião cristã e afirmou que encontrou um meio que o ajudou a aprender a aceitar-se do jeito que era. Através do marxismo, descobri o materialismo histórico, cheguei ao ateísmo, e a antropologia me deu o esclarecimento do relativismo moral sexual. Percebi que todos os meus medos e tabus eróticos eram todos culturalmente condicionados, sem nenhuma validade universal. Mas agora vamos conhecer a história de outro homossexual, um americano que viveu muitas das experiências e problemas de Motti. Uma reportagem a respeito de David Davis saiu na revista Família em Foco, de março de 1994. Ele conta que teve uma infância sem oportunidades de desenvolver um relacionamento saudável com o pai, que costumava embriagar-se e ser violento. Aos 8 anos, David e 2 amigos da mesma idade começaram a se relacionar sexualmente entre si. Minha família não frequentava uma igreja. Mesmo assim, minha consciência ainda me incomodava. Eu era jovem demais para compreender o que estava acontecendo, mas as coisas que fazíamos me levaram à conduta homossexual, observa ele. Na esperança de se libertar de seus desejos homossexuais, na adolescência ele começou a frequentar uma igreja, mas, não encontrando as respostas que queria, acabou mais tarde envolvendo-se com a comunidade homossexual de São Francisco, a maior do mundo. Contudo, os relacionamentos homossexuais nos quais ele mergulhou ali, não lhe preencheram o vazio do coração. Ele passou a beber e a usar drogas. Fez nova tentativa de frequentar uma igreja evangélica, mas isso só lhe causou mais confusão. 2 membros dela, que eram cristãos de posição e casados, convidaram-no para um relacionamento sexual secreto. Entretanto, o desespero do vício da bebida e das drogas levou-o a procurar respostas na Bíblia, onde por um longo tempo, Deus tocou-lhe e orientou no seu desejo de achar cristãos de verdade. Algum tempo depois ele mudou-se para a Carolina do Norte. Depois de viver vários meses sozinho num quarto de pensão, certa noite resolveu ir assistir a uma apresentação musical realizada numa igreja da cidade. Eis o relato em suas próprias palavras. Naquela noite, fiquei comovido não só com a letra das músicas, mas também com o espírito do povo. Quando voltei ao quarto, joguei fora a maconha e disse: "Tá certo, Deus, eu quero ser limpo e conhecê-lo. O que devo fazer?" No domingo seguinte fui a essa igrejinha e novamente me receberam calorosamente. Nas 2 semanas seguintes, fui a todos os cultos do Centro Cristão Ataúga e fiquei escutando e observando com toda a atenção. Após certo tempo, resolvi ir até o pastor e apreensivamente contei-lhe a respeito de minha homossexualidade. Para minha surpresa, ele não me condenou, mas respondeu a todas as minhas perguntas sobre o Senhor. Ele também ajudou-me a ver que minha homossexualidade era uma conduta que eu havia aprendido e que eu podia tomar a decisão de abandoná-la. Então ele me orientou, e eu me comprometi com a única pessoa que poderia preencher as necessidades do meu coração. Os meses seguintes marcaram o início de uma aventura maravilhosa, pois eu estava aprendendo a ser aceito com amor pela congregação. Comecei também a entender que os crentes precisavam de encorajamento para fazer amizade com quem está lutando com a homossexualidade. O pastor e a congregação estavam dispostos a aprender com o Senhor como ministrar a um homossexual que chegara à completa miséria moral. Com o bondoso e inteligente apoio deles, David passou a desenvolver uma amizade viva com Jesus Cristo, algo que ele pensava não ser possível. Mais tarde, preocupado com sua falta de jeito para iniciar um namoro com alguém do sexo oposto, ele recorreu ao amigo através da oração. "Senhor, não tenho capacidade de fazer isso. Por favor, traz até mim a mulher que queres que seja minha esposa. E deixa bem claro quem é ela." E Jesus respondeu: "Hoje, há mais de 10 anos casado com Freida, uma excelente e dedicada cristã, David Davis se alegra no que Deus pode fazer. Temos 5 filhos maravilhosos com idades variando entre 4 e 11 anos.
Eles me fazem lembrar diariamente da alegria que eu teria perdido se tivesse acreditado na mentira, de que os homens homossexuais não podem mudar. Louvado seja Deus, nós podemos mudar? Eu sou uma prova disso. David Davis é uma vítima menos do homossexualismo. E tudo porque uma congregação cristã aprendeu a demonstrar Jesus a um pecador homossexual. Nossos esforços para vencer o movimento homossexual têm de levar em consideração a conversão dos homossexuais. Caso contrário, estaremos correndo sério risco de perder a luta, pois só a transformação espiritual pode remover do indivíduo a causa do homossexualismo. Portanto, proclamemos e demonstremos que Jesus é a esperança de quem perdeu a identidade moral e sexual. Só Ele pode perdoar, curar e renovar qualquer homem ou mulher que queira se livrar dessa perversão.